Vamos lá? Seguindo. Então, essa aposentadoria por invalidez, ela se dá com proventos proporcionais. Aí, a gente relembra aquele aspecto, né? Proporcionais a quê? Proporcionais ao tempo de contribuição. Então, não é proporcional ao tempo de serviço. A aposentadoria por invalidez, né, ela depende do laudo médico oficial, que vai verificar se esse sujeito está inválido para exercer a função pública, e atestando que ele está inválido para exercer a função, ele se aposenta por invalidez, recebendo proventos proporcionais ao tempo de contribuição dele. Então, se quando ele ficou inválido, ele tinha contribuído muito, ele ganha muito. Se quando ele ficou inválido, ele tinha contribuído pouco, ele ganha pouco. Exatamente. Só que tem exceção. Então, a princípio, repito, a aposentadoria por invalidez se dará com proventos proporcionais. Essa é a regra, tá? A aposentadoria por invalidez, como regra, ela é proporcional àquilo que ele contribuiu no momento que ele ficou inválido. As exceções, a própria Constituição Federal diz que essa aposentadoria por invalidez, ela se dará com proventos integrais se ela decorrer de moléstia profissional. Então, se ela decorrer de uma doença que foi adquirida em virtude do exercício da profissão, então LER, DOT, aquelas moléstias profissionais, uma doença decorrente do exercício da profissão. Então, se ele tiver uma moléstia profissional, a aposentadoria por invalidez se dará com proventos integrais, não importa o tanto que ele contribuiu. Tenha contribuído muito ou pouco, ele se aposenta com proventos integrais. Também, a aposentadoria por invalidez será integral se ela decorrer de acidente em serviço. As duas situações são bem similares. São situações em que a invalidez decorreu da própria atividade pública. É culpa, né? A expressão culpa é ruim, mas é decorrência da prestação do serviço público, é decorrência do exercício da atividade pública a invalidez. Então, se essa invalidez decorre de acidente em serviço, ou se ela decorre de moléstia profissional, ela se dará com proventos integrais. Também, a Constituição diz que essa aposentadoria por invalidez se dará com proventos integrais se ela decorrer de doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Então, essa aposentadoria por invalidez, ela se dará com proventos integrais se ela decorrer de uma doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Esse é o primeiro ponto. Essa aposentadoria por invalidez, então, ela será integral se ela decorrer de uma doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Pessoal, a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável, ela é bem discutível. Por quê? O artigo 186, parágrafo 1º da Lei 8.112, define o rol de doenças graves para fins de aposentadoria integral. Claro que eu estou te falando que o artigo 186, parágrafo 1º, define esse rol no âmbito da Lei 8.112. Então, se você for servidor estadual, vai ser a lei estadual que vai definir o mesmo rol, né? Mas, na 8.112, esse rol de doenças graves no âmbito federal está no artigo 186, parágrafo 1º. Não precisa você ler isso, concurso, ninguém vai te perguntar, mas é um monte de doença miserável, né? De câncer para cima ou para baixo, sei lá como é que fala. Enfim, é um monte de doença miserável. Só que aí a gente tem dois problemas que eu quero discutir com vocês. Primeiro problema, determinada senhora sofreu uma doença grave, muito grave. Aquelas doenças com aqueles nomes dificílimos, que nem tradução não tem. Doença muito grave, gravíssima, mas que não estava prevista no rol do artigo 186, parágrafo 1º. Então, essa senhora, com essa doença grave, justificando o fato de que a doença era grave, ela requereu a aposentadoria por invalidez com proventos integrais. A administração pública negou. Disse, sinto muito, né? Embora a doença da senhora me pareça grave, como a Constituição diz que somente aquelas doenças graves, contagiosas ou incuráveis previstas na lei geram direito à aposentadoria com proventos integrais, então a senhora não tem esse direito à aposentadoria com proventos integrais. Ela foi ao judiciário. O STJ, primeiramente, concordou com ela, dizendo que o rol era exemplificativo. No entanto, no ano passado, de 2015, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, decidiu que o rol de doenças graves estabelecido em lei, ele é um rol
taxativo. Exatamente. Compete ao legislador definir quais são as doenças graves que geram o direito à aposentadoria com proventos integrais. Pessoal, a Constituição não deixou margem de escolha para o administrador público ou para o judiciário. A Constituição determinou que isso compete ao legislador. É ele, legislador, é a lei que vai definir o que é doença grave, contagiosa ou incurável. Então, o rol de doenças graves, contagiosas ou incuráveis para fins de aposentadoria integral, de acordo com o STF, é um rol taxativo, tá? É um rol que não admite a possibilidade de restrição, não, ou de ampliação, de analogia. Segundo caso. Primeiro julgado é esse, tá? Cuidado para fins de prova, isso é bem interessante, bem recente. Assim, foi 2015 que essa decisão mudou, então isso é recente. Segunda questão era o seguinte, essa senhora, outra senhora, né? Essa não, essa daí já foi. Outra senhora se aposentou em virtude de uma doença que não estava regulamentada na lei e, portanto, se aposentou sem nenhuma discussão, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Depois que ela estava aposentada, uns 3, 4 anos depois, ela sofreu de um câncer, descobriu que estava com um câncer. Foi à administração pública e requereu a conversão da aposentadoria dela. Ela disse, olha, minha aposentadoria por invalidez, ela se dava com proventos proporcionais porque ela decorreu de uma doença comum, né? Não era uma doença grave, contagiosa, incurável, nada disso, era uma doença comum. No entanto, agora, eu passei a ter uma doença grave, prevista na lei, que foi neoplasia maligna, câncer, está lá na lei. Eu quero conversão da minha aposentadoria. A administração negou. Ela disse o quê? Nem pensar. Você tem direito à aposentadoria com proventos integrais, desde que a sua aposentadoria decorra de uma doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Nesse caso, a sua aposentadoria não decorreu dessa doença, decorreu de outra doença. Consequentemente, o seu direito à aposentadoria com proventos integrais não existe. E o STJ disse o quê? Não, tem sim, tem direito. Tem direito à conversão. A norma, nesse caso, ela tem cunho social. A intenção é proteger o sujeito que sofre de uma doença miserável, né? Então, a conversão é possível, mesmo que o advento dessa doença grave, contagiosa ou incurável e prevista na lei seja posterior à aposentadoria. Tranquilo? Perfeito. Vamos lá. Daí, a aposentadoria por invalidez é a primeira delas. A segunda aposentadoria que nós temos no regime próprio de previdência é a aposentadoria compulsória. Ou expulsória, né, como a gente fala, porque o sujeito não tem a opção de continuar no serviço. A aposentadoria compulsória ocorre aos 75 anos de idade, seja homem ou mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Até o ano passado, a aposentadoria compulsória ocorria aos 70 anos de idade. Nós tivemos uma emenda que alterou para 75, mas a emenda estabeleceu o seguinte, 75 para ministros de tribunais superiores. Então, a emenda era autoaplicável para os ministros de tribunais superiores. No entanto, para os servidores públicos em geral, a emenda não era autoaplicável. Ela dependeria de uma regulamentação legal. Pois é, no finalzinho de dezembro do ano passado, foi editada a Lei Complementar 152, e a Lei Complementar 152 estabeleceu que a aposentadoria compulsória será aos 75 anos de idade, seja homem ou mulher, seja servidor público federal, estadual, municipal ou distrital. Inclusive se discute muito dos poderes da União, Estado, município, poderes legislativo, executivo, judiciário, se discute muito a legitimidade dessa lei complementar para tratar disso, né, para ingressar no âmbito estadual, para ingressar nos poderes judiciários, já que a iniciativa da lei não tinha sido do ministro do STF. Enfim, existe uma discussão acerca da constitucionalidade da Lei Complementar 152 em virtude da legitimidade para propor, para apresentar o projeto de lei. De qualquer forma,
por enquanto, para fins de prova, a gente vai seguir essa amplitude toda. Então, a lei complementar, ela estabelece 75 anos de idade e os servidores públicos da administração federal, estadual, distrital ou municipal se aposentam compulsoriamente aos 75 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Pessoal, aos 75 anos, se ele tiver contribuído muito, ele ganha muito. Se ele tiver contribuído pouco, ele ganha pouco. E ele não tem como continuar contribuindo para receber um valor mais alto, tá? A regra é bem simples. O provento, ele é proporcional àquilo que ele contribuiu. E como a aposentadoria compulsória, ele não tem a opção de continuar contribuindo para receber um valor mais alto a título de aposentadoria. Ele estará compulsoriamente aposentado no momento que ele completar 75 anos de idade. Se a prova lhe disser, e ela diz assim, ó, aos 75 anos de idade, existe uma presunção absoluta de incapacidade para o serviço público. Tá certo? Perfeito. A presunção é absoluta. Ela não admite prova em contrário. Ele não pode chegar lá e dizer, olha, eu tenho 75, mas eu estou perfeito. Ele não pode fazer isso. Não tem condição. Ele não tem como provar que, apesar dos 75 anos de idade, ele tem condição de continuar exercendo a função pública. Não admite prova em contrário. Com 75 anos de idade, existe uma presunção legal direta de que ele não tem condições de se manter no cargo. E, por isso, ele vai ser aposentado com proventos proporcionais àquilo que ele contribuiu, compulsoriamente. Seja ele homem, seja ele mulher, ele se aposenta aos 75 anos de idade. E mais uma coisa, ele se aposenta compulsoriamente no dia em que ele fizer 75 anos de idade. Então, no dia em que ele apagar as velhinhas, ele já está compulsoriamente aposentado, tá? O ato posterior de aposentadoria. Então, se houver um ato posterior de aposentadoria, esse ato posterior ele é meramente declaratório e retroage à data em que o sujeito completou 75 anos. Então, no dia que você fizer 75 anos, ainda que você não tenha pleiteado previamente a aposentadoria compulsória, saiba que você está aposentado, tá? Ainda que esse ato de aposentadoria seja formalizado posteriormente, ele é meramente declaratório, porque você estará compulsoriamente aposentado aos 75 anos de idade e não pode continuar exercendo a função pública, não pode continuar prestando o serviço público. Beleza? Perfeito. Além da aposentadoria compulsória, eu queria que você anotasse a aposentadoria voluntária. Essa é que vai gerar maiores problemas para a gente, né? Maior riqueza de detalhes. Enfim, essa aposentadoria voluntária, o nome já diz, ela se dá por vontade do servidor. Claro que esse servidor vai ter que cumprir alguns requisitos para que ele manifeste a vontade dele. Então, para que a vontade dele seja válida, para que ele possa se aposentar voluntariamente, ele precisa cumprir alguns requisitos legais. Quais são eles? Depende. A aposentadoria voluntária, ela pode se dar com proventos integrais e ela pode se dar com proventos proporcionais. Depende dos requisitos que ele cumpra, tá? Então, nós temos a aposentadoria voluntária integral, veja, a aposentadoria voluntária integral e a aposentadoria voluntária proporcional. Dependendo dos requisitos que ele cumpra, essa aposentadoria será integral ou proporcional. Como é que funciona isso? Vamos lá. Independentemente de ela ser integral ou proporcional, para que ele possa se aposentar voluntariamente, esses requisitos não existem nas outras, mas para que ele possa se aposentar voluntariamente, ele tem que ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo da aposentadoria. Regra básica. Então, para que ele tenha direito, para que ele faça jus a uma aposentadoria voluntária, ele tem que ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Não são 10 mais 5, 15, não. O que a lei estabelece é que ele tem que ter 10 anos de serviço público, sendo que os últimos 5 têm que ser necessariamente no cargo em que se deu a aposentadoria. Então, são 10 anos de serviço público, sendo que os últimos 5 devem se dar no ano em que a aposentadoria aconteceu. Então, ele tem 10 anos de serviço público, sendo os últimos 5 nesse cargo em que ele está se aposentando. Além disso,
para que ele, claro, ele pode aproveitar a contagem recíproca, mas ele tem que ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Por isso, ele, além desses requisitos, se for homem, terá que ter 60 de idade e 35 de contribuição. Se for mulher, 55 de idade e 30 de contribuição. Então, preste atenção que eu estou lhe falando que existem 4 requisitos cumulativos para essa aposentadoria voluntária integral. Tempo de serviço público, 10 anos, tempo no cargo, idade e contribuição. Então, ele vai ter que comprovar os 4 requisitos cumulativamente. Ele vai ter que demonstrar que ele tem 10 anos de serviço público e 5 no cargo, 60 de idade e 35 de contribuição homem, 10 anos de serviço público e 5 no cargo, 55 de idade e 30 de contribuição, mulher. Se ele cumprir todos os requisitos para aposentadoria voluntária integral e mesmo assim preferir não aposentar, então, ele cumpriu todos os requisitos para aposentadoria voluntária integral e mesmo assim ele preferiu não aposentar, é louco, né? Isso. Mas, independentemente dele ser internado como louco ou não, se ele cumprir todos os requisitos, ele faz jus à percepção de um abono de permanência. Então, ele ganha um prêmio. Exatamente. O prêmio que ele ganha é o que a gente chama de abono de permanência. Ele vai receber um abono de permanência mês a mês, enquanto ele permanecer no serviço público, podendo estar aposentado. Então, enquanto ele permanecer no serviço público, podendo estar aposentado com proventos integrais, ele vai receber esse abono de permanência mês a mês, tá? Todos os meses ele vai receber esse abono de permanência até que ele possa se aposentar. Então, até o momento que ele se aposente, mês a mês ele vai receber o abono de permanência, que nada mais é do que o valor da contribuição previdenciária dele. Isso. Olha, não precisa você anotar percentuais agora, mas só para você entender. Se ele ganha 10 mil, no contra-cheque dele vem 10 mil, menos 11%, né, menos 1.100 de contribuição previdenciária, mais, no mesmo contra-cheque, 1.100 de abono de permanência. Então, ele vai pagar a contribuição previdenciária, só que ele vai receber de volta o valor similar a título de abono de permanência. Cuidado, porque a prova vai te confundir. Ela vai dizer que se o sujeito completar todos os requisitos para aposentadoria voluntária integral e mesmo assim preferir não aposentar, ele deixa de contribuir. Aí você, que é esperto, faz o quê? 10 mil menos 1.100 mais 1.100, 9 fora. É como se ele tivesse deixado de contribuir. Vou marcar porque eu sou muito esperto. Errou. Isso acontecia antigamente, né? Antigamente ele deixava de contribuir. Hoje a regra é diferente. Hoje ele continua contribuindo, mas ele recebe de volta o valor similar ao valor da contribuição a título de abono de permanência, tá? Então ele não deixa mais de contribuir, ele continua contribuindo e ele recebe o abono de permanência para fins de benefício mesmo, né? Como um benefício, como uma forma de estimular esse sujeito a não se aposentar. Bacana. Tem uma exceção a essa regra aqui do aposentadoria integral. São os professores. A lei fala de servidores que exercem atividade de magistério. Seguinte, quando eu falo de servidores que exercem atividade de magistério, né, quando eu falo dos servidores professores, antes da gente ver quais são os benefícios, e ele tem um benefício, ele tem uma aposentadoria mais simples do que os outros, mas antes de você entender o benefício, eu quero que você anote os requisitos. É porque são tão difíceis que se você conseguir cumprir os requisitos, o benefício é uma beleza. Mas vamos lá. Primeiro requisito. Para que ele consiga gozar do benefício, ele tem que comprovar todo o tempo de contribuição na atividade vinculada ao magistério. Ou seja, ele não pode aproveitar que metade do tempo de contribuição dele foi na atividade de magistério para ganhar o benefício pela metade. Isso não é possível. No regime geral isso existe, né? Você consegue aproveitar a metade do tempo de contribuição numa condição para diminuir proporcionalmente lá o seu benefício. Aqui não. Para que ele tenha o benefício, que a gente já vai ver qual é, ele tem que comprovar todo
o tempo de contribuição dele em atividade vinculada ao magistério. Cuidado que a gente tem uma súmula do STF, é a súmula 726. Essa súmula dizia, aliás, ela diz que ele tem que comprovar todo o tempo de contribuição em sala de aula. Isso não é verdade, tá? A súmula já foi superada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que viu que todo o tempo de contribuição em sala de aula o sujeito fica doido. Mas, enfim, ele tem que ter todo o tempo de contribuição em atividades vinculadas ao magistério. Isso abrange sala de aula, isso abrange também as atividades de coordenação pedagógica, diretoria, enfim, são atividades ligadas ao magistério. Não é necessariamente todo o tempo de contribuição em sala de aula. A súmula 726, ela não é mais aplicada pelo STF, tá certo? Então, ele tem que ter todo o tempo de contribuição em atividades ligadas ao magistério, no ensino infantil, no ensino fundamental e ou no ensino médio. Ou seja, todo o tempo de contribuição em atividades de magistério, no ensino infantil, fundamental e médio. O que eu estou lhe dizendo é que os professores universitários estão fora do benefício. É basicamente isso. Aí você vai dizer, como é que eu vou decorar isso? Qual é a lógica? Não tem lógica. A lógica é que professor universitário não tem um sindicato forte com lobby no Congresso. E os professores do ensino infantil, fundamental e médio, eles são sindicalizados e têm um sindicato melhor com lobby no Congresso. É só isso. Não me venha dizer que a atividade do ensino infantil, fundamental e médio é pior do que a do universitário, porque não é, tá? Não é mesmo. Olha, eu já dei aula em faculdade, não dou mais nem morto. Não tem que me faça entrar em faculdade mais para graduação. Hoje eu dou aula para pós. Mas eu não me incomodo com os alunos, não. Acho ótimo. Mas eu sei que enquanto eles estão na graduação, eles não querem aprender. A verdade é essa, né? Você só descobre, claro, isso é uma generalização, e toda generalização é burra. Eu estou falando de forma geral, existem as exceções. Mas como regra, eles só descobrem que eles têm que estudar depois que a graduação acaba. Eu também fui assim, tá? Enfim, durante a graduação, primeiro, aluno de direito, ele é cheio de direito, é uma miséria. Ele acha que ele tem mais direito do que todo mundo, dever ele não tem nenhum. Segundo, gente, pra você ter uma ideia, o aluno, eu perguntei a ele sobre a questão de organizações sociais. Tem bastante tempo, eu era professor em Goiânia ainda, que eu não dou aula em faculdade há muito tempo. Mas há muito tempo atrás, eu na aula tinha explicado sobre a cautelar, na época ainda era cautelar, que o STF tinha concedido na DEI 1923. Aí botei lá, o STF declarou em sede cautelar a legitimidade da possibilidade das organizações sociais terem dispensa de licitação. Critique esse posicionamento de acordo com a doutrina. Sabe o que o aluno botou na minha prova? Quem sou eu para criticar o Supremo Tribunal Federal? Isso. Ou seja, era a prova final. Ele tinha certeza absoluta que ele tem direito de botar o que ele quiser, porque ele não vai perder. Porque ele é cheio de direito. É cheio de direito, eles pedem ponto. É um negócio irritante. Daí uma menina tirou, a outra, eu perguntei assim, porque os alunos, alguns deles, chegam na faculdade de analfabetos de pai e mãe. Você tem que ensinar ensino infantil, fundamental, médio e universitário. Eu perguntei sobre a competência da Justiça Federal. Essa me escreveu, sabe o quê? Não é da ossada da Justiça Federal. Isso, era da alçada que ela queria dizer, suponho eu, né? Enfim, ela tirou zero, me levou para a coordenação, que ela disse que ela acertou o entendimento jurídico. A pessoa que me botou ossada. Aí zero. Depois que ela tirou zero, que ela viu que não tinha como brigar, sabe o que ela disse para mim? Professor, faça um trabalho para ajudar na nota. Não tem nada mais irritante. A média é 6. Se ela tirou 0 na primeira nota, para ela passar, ela tinha que tirar 12. 12 não existe, né? Então, professor, faça um trabalho na segunda nota. Um trabalho para ajudar na nota. Eu digo, minha filha, para ajudar na sua nota, só se for um trabalho de macumba. Porque você tirou 0, né? Não tem nada que eu possa fazer para te ajudar. Sabe o que ela disse para mim depois? Eu não vou fazer administrativo 2 com o senhor. Eu disse, você não vai fazer administrativo 2 com ninguém. Você vai perder um, você vai fazer um de novo, né? Você não vai fazer o 2 comigo, não. Mas não vai fazer com ninguém, porque você vai ter que repetir o administrativo 1, que você não vai passar. Enfim, é direito. É muito direito. Agora, eu não sou ruim, não. Eu tinha uma senhorinha, dona Dalgisa, mais de 80 anos, dona Dalgisa. Dona Dalgisa entrava na escola, na faculdade, não entendia nada do que a gente falava, mas ela queria estudar. A bichinha estava lá todo dia, não faltava uma aula, ela copiava, enquanto ela estava acordada na aula, ela estava copiando. Ela dormia, coitada. Era assim, ela estava copiando, ela sentava e começava a copiar. Aí eu ia falando, ela copiava. Aí ela dormia. Quando ela dormia uma meia hora,
Quando ela acordava, ela olhava para mim e continuava copiando. Ou seja, a lógica daquele caderno dela é zero. Porque ela dormia em aposentadoria, acordava em pensão e ela continuava. Ela ia, ó, dormiu. Quando ela acordava, que ela olhava, as palavras que ela ouvia, ela continuava. Dormia, continuava. Então, assim, lógica zero, mas ela queria pegar o diploma para entregar para os netos. Era eu que ia fazer ela reprovar? Eu não, de jeito nenhum. Prova oral, todo mundo se lascando, dizendo, dona Adalgisa, a responsabilidade do Estado é objeto. Ela dizia, ativa, meu filho. Eu dizia, muito bem, dona Adalgisa, muito bem. Nota 10. E aí é para o seguinte, né? Ou eu não tenho condição, né? Não tem. Olha, no conselho de classe eu morri de vergonha, porque a professora de civil, a de processo civil, todo mundo queria me acabar. Começaram com a Adalgisa, disseram, não, absurdo, não sei como é que está no 7º semestre, é uma vergonha para a faculdade, ficou com 2 na minha prova. Aí eu disse assim, ó, administrativa ela gosta, né? Que ela ficou com 9. Coitada, a bichinha não sabia nada. Mas não tinha jeito a dar, não. Mas enfim, professor universitário, apesar de tudo isso que eu estou te falando, apesar de todos esses percalços, ele não tem direito a esse redutor que a lei, que a Constituição Federal prevê para os servidores públicos na atividade de magistério. Esse redutor de 5 anos, a gente já vai chegar lá para o redutor, ele só vale para aquele sujeito que comprovar todo o tempo de contribuição na atividade ligada ao magistério, no ensino infantil, fundamental e médio. Então, os professores universitários estão fora, tá certo? O redutor é de 5 anos, tanto na idade quanto na contribuição. Então, o professor, né, aquele que exerce atividade de magistério, se homem, ele tem que ter 10 anos de serviço público e 5 no cargo, 55 de idade e 30 de contribuição. Se mulher, 50 de idade e 25 de contribuição. Então, esses são os requisitos para a aposentadoria voluntária integral para os servidores que exercem atividade vinculada ao magistério. Então, se ele exerce atividade vinculada ao magistério, ele precisa comprovar esses requisitos com esse redutor de 5 anos, tanto na idade quanto na contribuição. Então, ele vai ter um redutor, um benefício para ele, que se aplica tanto na idade quanto na contribuição. Moleza? Perfeito. Com isso entendido, eu quero ainda que você saiba que essa aposentadoria voluntária, ela pode também se dar com proventos proporcionais. O benefício para professores, pessoal, é somente nesse caso de aposentadoria voluntária integral, tá? Então, ele cumpre esses requisitos um pouquinho mais brandos e se aposenta com proventos integrais voluntariamente. Agora, no caso da aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, sem que haja redutor, sem que haja benefício a ninguém, a Constituição diz o seguinte: se o sujeito não tiver tempo de contribuição suficiente, mas ele tiver 10 anos de serviço público e ele tiver 5 anos no cargo, ele pode se aposentar com proventos proporcionais, desde que homem aos 65 de idade e mulher aos 60 de idade, tá? Então aqui o tempo de contribuição não é relevante, porque o tempo de contribuição vai ser utilizado para calcular o valor do provento dele. Então, vou dar um exemplo. Se essa senhora tinha 60 de idade, mas ela só tinha 20 anos de contribuição, o que vai acontecer com ela? Ela vai se aposentar, né? Ela já tem 10 anos de serviço público e 5 no cargo, ela vai se aposentar, porque ela quer, é voluntária, obviamente. Daí, na hora de calcular a aposentadoria, eu pego os 20 anos que ela contribuiu, divido de 30, que era o que ela precisaria contribuir para a aposentadoria integral, e ela recebe 2/3 a título de provento de aposentadoria. Exatamente. Ah, mas ficou pouco. Não tem problema. Ela pode passar mais 10 anos contribuindo para completar os 30, e aí, completando os 30, ela se aposenta com proventos integrais, tá certo? Então, ela tem o direito, a aposentadoria voluntária, ela tem o direito de continuar contribuindo mais para receber um valor mais alto a título de provento de aposentadoria. Mas também, ela ou ele, né, pode considerar que já tem idade bastante, que já trabalhou muito, que não está precisando tanto desse dinheiro assim, e que por isso quer curtir a vida e quer se aposentar com proventos proporcionais. Não existe mais aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. A aposentadoria proporcional se dá sempre por idade agora, tá? 65 de idade homem, 60 de idade mulher. Ninguém aposenta sem idade mais. Com as regras de transição excepcionalizadas, ninguém mais aposenta sem idade, certo? Na época, disseram Fernando Henrique, foi em 98 a emenda.
o pessoal está aposentando cedo, né? E aí tem gente que começa a trabalhar cedo. Ele disse: as pessoas estão aposentando cedo e virando vagabundas. Foi. Ele não queria chamar todo mundo de vagabundo, não, mas ele chamou. E de lá para cá, a vagabundagem da aposentadoria, ela tem idade e não tem como excepcionalizar, a não ser quem tinha entrado antes de 98, cumprir as regras de transição da lei, pagando pedágio e tudo mais. Tá certo? Já volto.